Olá, tudo bem com você? Eu vim falar hoje com você sobre uma forma de rescisão do contrato de trabalho pouco conhecida. É a rescisão indireta. Meu nome é Vanessa Miranda, eu sou advogada especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. A rescisão indireta está prevista na legislação e ela é usada quando o empregador não cumpre as suas obrigações do contrato de trabalho. Talvez as pessoas nunca pensaram que pode demitir a empresa por justa causa. E é isso que prevê a rescisão indireta. E você já ouviu falar de rescisão indireta? Vamos lá? As implicações para a empresa, vamos aprender um pouco? Então, o que é a rescisão indireta de contrato de trabalho? Ela consiste na solicitação da demissão por parte do empregado em casos de descumprimento da lei ou do contrato trabalhista pelo empregador. Dessa forma, ela deve ser requerida quando ocorrerem fatos graves e impede o relacionamento profissional entre as partes. E o que caracteriza a rescisão indireta? É quando o empregador comete algo grave que impede. Então, coloca termo, termina o contrato de trabalho de forma indireta. E ela funciona como uma justa causa para o empregador. No último vídeo eu falei sobre justa causa do empregado e agora a justa causa do empregador. E ela é conhecida como dispensa indireta, demissão forçada ou justa causa do empregador. E ocorre quando a empresa não demite o funcionário, mas deixa de cumprir as obrigações do contrato de trabalho, o que torna o vínculo de trabalho intolerável. A rescisão indireta só acontece em casos específicos e a gente vai logo mais relatar alguns deles. Então, quando a empresa deixa de cumprir as relações de trabalho, porque o trabalho é algo da dignidade do trabalhador, então é muito importante que o contrato seja respeitado. Assim como na demissão por justa causa do empregado, a dispensa por justa causa do empregador também é necessário que haja provas robustas e reais, como vídeos, fotos, documentos, que comprove que você pode demitir o seu empregador por justa causa. E por que solicitar a rescisão indireta e não pedir a sua demissão? Quando o empregado não concorda com as condições de trabalho e pede a sua demissão, ele perde alguns direitos, entre eles a indenização de 40% do fundo de garantia, que muitas vezes é um valor considerável, dependendo do tempo que ele está trabalhando. Porém, nas situações em que o empregador quebrou o contrato de trabalho, ele pede essa demissão e não deixa de receber nenhum de seus direitos. Então, como é feito o cálculo na rescisão indireta? Então, quando você notifica a empresa do seu pedido de dispensa para ela, da sua rescisão indireta, você vai ter direito ao seu saldo de salário proporcional aos dias trabalhados, o aviso prévio, férias vencidas e proporcionais, 13º, saque do fundo de garantia, multa dos 40% e acesso ao seguro-desemprego se você estiver dentro dele. Além disso, se a falta for grave a ponto de ter mexido com a sua dignidade, você ainda pode requerer danos morais ao empregador pelas infrações por ele cometidas. Algumas vezes as empresas usam não cumprir obrigações para forçar o trabalhador a pedir a sua demissão. O trabalhador não deve fazer isso, deve buscar a rescisão indireta quando a empresa deixa de cumprir as suas obrigações. E quais são os principais motivos
para se pedir a rescisão indireta. Então, a CLT diz quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, ou contrários aos bons costumes, ou alheios ao contrato. Então, o primeiro e o mais conhecido é a falha no pagamento de salários. Caso ocorra falha no pagamento de salário, em qualquer tipo de modalidade, o atraso não pode ultrapassar de um mês. E se isso acontecer, em caso de comissões, porcentagem, gratificações, também é devido o pedido da rescisão indireta por falta de salário. O segundo motivo também é o constrangimento ou assédio moral. Então, em casos de constrangimento em que o empregador cria um ambiente propício a danos à personalidade, à dignidade, à honra do funcionário, a rescisão direta pode ser aplicada. A conduta abusiva é toda e qualquer gesto, palavra, comportamento ou atitude que fere a integridade física e psíquica do indivíduo. Ameaça na prestação do trabalho, tudo isso caracteriza. A terceira causa que caracteriza é a falta de recolhimento de FGTS ou recolhimento irregular do FGTS. Também caracteriza, a inadimplência de FGTS também caracteriza a rescisão indireta. O quarto motivo é o rebaixamento da função e de salário. Quando existe rebaixamento da função, viabilizando a diminuição do salário, a rescisão indireta é aplicada. Isso ocorre quando o empregado é alocado para um cargo que não condiz com as suas habilidades, quebrando o contrato trabalhista. Isso gera direito à rescisão indireta. O quinto ponto é agressão física ou verbal. Não deve existir ofensas de qualquer natureza, seja física ou verbal, pois isso pode acarretar falhas graves do empregador e gerar a dispensa indireta e também, como muitos outros casos, pode ocorrer aí também o dano moral. Exigência de atividade alheia ao contrato, se forem exigidos serviços superiores às forças ou contrário aos bons costumes, a empresa pode ser penalizada também na dispensa indireta. O sétimo ponto é o não cumprimento das obrigações contratuais do empregador, como o registro do empregado, cumprimento do descanso semanal remunerado, desrespeito de intervalo, de descanso, de refeição. Então, todo tipo de desrespeito no contrato de trabalho. Desconto do valor referente ao vale transporte, exigência de atividades proibidas por lei e tratamento excessivamente rigoroso. Isso se aplica quando existe perseguição de superiores, né? O superior começa a exigir demais do trabalhador. Quando o trabalhador é exposto a perigos evidentes ou males consideráveis, então qualquer exposição evidente ou mal considerável também é aplicada a rescisão do contrato de trabalho de forma indireta. Exigência do trabalho superiores às forças do empregado. Isso não envolve só força física, mas habilitação profissional ou técnica do colaborador que não corresponde às tarefas solicitadas. Redução do trabalho do funcionário, se aplica a trabalhadores, por exemplo, que trabalham por peça ou tarefa e a empresa pede a redução das peças e da tarefa. Falha no fornecimento de equipamento de proteção individual, colocando o trabalhador e sua integridade em risco. Então, quando além dos prejuízos materiais, as situações relatadas pelo trabalhador representam qualquer ofensa moral, o empregador pode ser obrigado a pagar indenizações por danos morais. Isso acontece em situações nas quais houve agressão verbal, física, revista íntima, visual, comentário constrangedor, discriminação de todo tipo, inclusive de homofobia religiosa. Então,
é preciso provar essas situações, tanto através de documentos como através de testemunhas. E como deve ser feita a rescisão indireta? Então, estou sofrendo qualquer tipo, paro de trabalhar? Não. Você precisa seguir formalidades. O primeiro passo, você precisa comunicar o fato ao empregador. Ele deve ser feito através de um advogado que vai fazer o termo, vai colocar isso através de uma ação judicial. A ação vai conter toda a descrição do caso, vai conter a notificação da rescisão ao empregador, também vai conter todos os documentos que provam os fatos, né? Então, é interessante você saber disso, que para a formalização da justa causa ao empregador, você precisa seguir essas formalidades. A Justiça do Trabalho, após o julgamento da ação, vai determinar se a rescisão é indireta, e aí você vai ter garantido todos os seus direitos. E a depender da situação, mais o dano moral. Então, é importante ressaltar que tanto o empregado como o empregador deve cumprir com suas obrigações, e quanto um quanto o outro pode ser demitido por justa causa. Espero ter ajudado você com esse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!